O assunto Gazeta MS, para você que é seguidor da Gazeta MS, também os ouvintes da Rádio Coração, nós estamos recebendo o Dr. Edson Mello e o assunto é regularização de imóveis em Dourados, no Mato Grosso do Sul. É um assunto altamente importante em nossa cidade e o profissional Dr. Edson, que é douradense, é empresário, é formado em Direito, enfim, faça a sua apresentação. Quero agradecer, né, de antemão a sua presença e também este momento a qual o senhor vai estar esclarecendo pontos importantes relacionados à organização de imóveis em Dourados. Olá, Silva Júnior, quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando ao vivo para todos os ouvintes da Gazeta MS, da Rádio Coração, e falar que é um prazer poder falar que eu sou douradense nato, nascido e criado aqui, onde me formei na Faculdade de Administração de Empresas, lá nos anos de 2005, 2006, e em seguida dei um pause na vida de acadêmico, né, digamos assim, para quê? Para poder constituir família e seguir minha trajetória. Em seguida, cursei a minha faculdade de Direito, que já era algo que eu buscava há muito tempo, né? E após a conclusão da faculdade de Direito, eu já me vi na necessidade de ampliar os conhecimentos, né? A gente precisa estar sempre melhorando, inovando. Então, eu também fiz uma pós-graduação na área de regularização de imóveis. Que bacana. Que é o assunto que nós vamos falar hoje. Ok, e o assunto é regularização imobiliária. E, inicialmente, doutor, para início de conversa, o que exatamente caracteriza essa organização imobiliária no cenário jurídico da atualidade? Essa é uma ótima pergunta. Quando se fala em regularização de imóveis, se fala em um conjunto de atos jurídicos e administrativos, certo, que vai tornar o seu imóvel pronto para fazer qualquer atividade de sucessão, de financiamento bancário. Então o imóvel passa a ser realmente de propriedade daquela pessoa ao qual foi transferido o imóvel. Como é que está esta situação na cidade de Dourados? Muitos imóveis irregulares? A cidade de Dourados, a respeito de outras cidades também, ela passa por uma transição, onde antigamente muitos loteamentos, muitos imóveis, eles eram vendidos e não eram documentados, digamos assim. Ele não era regularizado, não havia uma transição desse imóvel para as pessoas que queriam comprar. O que levou as prefeituras, inclusive a prefeitura de Dourados, eu posso citar aqui que na gestão anterior, eles fizeram um levantamento para, de imediato, regularizar em torno de 1.200 imóveis em 27 bairros da nossa cidade. Para você ter uma ideia da dimensão da falta de regularização que alguns imóveis ainda possuem em Dourados. Ok, bom, falando de irregularidades, quais são aí os mais comuns, os que o senhor tem conhecimento? Nós podemos falar principalmente na sucessão patrimonial. O que é isso? Digamos que o Silva Júnior tem um imóvel, aí o pai dele falece. Aí o Silva Júnior simplesmente não faz nada, não entra com uma abertura no inventário, esse imóvel fica irregular e vai passando, de repente passa de geração em geração, até o próprio descendente falece, também não foi feita a regularização, e assim continua. Até que você precise vender o imóvel, precise levantar um dinheiro, aí você vai notar a necessidade de fazer essa regularização. É importante destacar aqui que nessa parte de sucessão patrimonial, que normalmente mais acontece, você tem um período para entrar com esse pedido de inventário. E esse período ele vai aí de 30 a 60 dias na nossa região. O que acontece após isso? Após esses 60 dias, você pode regularizar? Você pode. Porém, existem multas, existem encargos, existe toda uma situação em cima desse imóvel que deveria ter sido regularizado anteriormente. Até mesmo falta de orientação de especialista. Eu diria principalmente a falta de orientação. Várias pessoas que procuram o nosso escritório nem sabem até então que precisariam fazer essa regularização. Certo. Normalmente ela fica sabendo quando ela vai tentar vender esse imóvel. E a pessoa que vai procurar a documentação do imóvel, aí onde consta que ainda não foi regularizado. Falar em habite-se em habites, nada, isso mesmo. É verdade. Bom, o doutor Edson, fala pra gente também um assunto importante e relevante, que é importante o senhor levar ao conhecimento dos nossos seguidores, dos ouvintes, né? Da Gazeta MS, da Rádio Coração, prática da regularização para o setor
agropecuário no Mato Grosso do Sul, até porque o nosso estado, sem dúvida nenhuma, é um estado em que o agro tem uma força muito grande no contexto econômico. Esse é um tema fantástico. Eu gosto muito de abordar sempre essa situação, porque a nossa região ela é muito voltada para o agro e nós temos inúmeros exemplos, inclusive no nosso escritório, de fazendeiros e pessoas que plantam, colhem em imóveis que ainda não estão regulares, talvez por sucessão, talvez por falta de algumas coisas que são obrigatórias, como o georreferenciamento, né, como regularização de matrícula. Então, quando esse imóvel não é regularizado na nossa região, o que ocorre? O proprietário do imóvel que está na posse dele, ele não consegue ter acesso a créditos bancários, ele não consegue vender esse imóvel. Então, isso traz muita dificuldade, né, para que ele possa obter esses financiamentos bancários, fazer uma securitização de dívida, para que ele possa continuar plantando, pegar recursos do governo a uma taxa de juros bem mais em conta, né? O arrendatário também pode procurar saber dessa situação ou somente o proprietário? Na verdade, eu até digo que ele deve, mas muitos acabam não procurando e só quando chega o momento de ter que vender ou ter que regularizar alguma situação, que ele acaba se deparando com o fato do imóvel não estar regular. Aí que demanda um tempo também, que não é uma coisa rápida. Principalmente quando nós falamos de sucessão. É verdade. Questão jurídica, né? Tem todo um trâmite, tem todo um tempo. Nós estamos falando sobre regularização imobiliária conosco, doutor Edson Mello, profissional da área. E é importante você que está acompanhando a Gazeta, a Rádio Coração, inscreva no nosso canal, Gazeta MS no YouTube, comente, acione o sininho, tá certo? Like é muito importante, porque com certeza é um trabalho de utilidade pública, de esclarecimento. O senhor falou sobre irregularidades recorrentes e eu gostaria que o senhor voltasse novamente ao assunto, as mais recorrentes nas propriedades rurais de Mato Grosso do Sul e também já ligando no contexto urbano, quais os principais entraves enfrentados pelos proprietários. Primeiramente o rural, depois o urbano, doutor. Os imóveis rurais, normalmente você fica amarrado na questão do georreferenciamento, que quando você não tem essa regularização, ocorre que você não consegue fazer nada com o seu imóvel em questão de financiamento, em questão de sucessão, em questão até de uma possível arrendamento, né? Certo. Quando nós viemos aqui para o cenário urbano, continua na questão de sucessão também, que ela é nos dois aspectos, né? Tanto do imóvel rural quanto do imóvel urbano, ele cai na questão da sucessão. Digamos aqui um exemplo que ocorre muito, aquela família que tem 3, 4 irmãos, onde o pai ou a mãe falece, aí mesmo que um dos cônjuges venha a falecer, o inventário ele é obrigatório, ficando o cônjuge sobrevivente com direito a 50% e os filhos com os outros 50% que serão divididos normalmente em partes iguais. Sim. Porém, existem várias regras quando se fala em sucessão, inclusive algumas regras quando existe o filho só da mãe ou só do pai, então data de compra dos imóveis. Então, a orientação sempre procure um advogado especialista, porque são muitas características, são muitas especulações, são muitas informações. Então, isso é necessário para quê? Para que você não entre num processo de regularização de imóveis, não entre num processo de inventário achando que é de uma maneira e naquele momento você descobre que é de outra maneira, totalmente diferente. E nós estamos falando aqui numa divisão de bens que ela pode ser 50% e ela pode ser 10%. Depende da conjuntura, da formação ali do inventário, né? Verdade, verdade. Doutor Edson, com relação a custos e complexidade em termos dessas questões, o processo de regularização, ele é acessível ao cidadão comum? Porque muitas das vezes as pessoas falam, não vou procurar porque eu não vou ter como pagar, mas sem conversar, a questão da especulação, como o senhor disse agora há instantes. É isso mesmo. Mas o que ocorre? A sucessão, o inventário, ele na verdade ele é obrigatório. Ele, mesmo que você consiga nesse momento ou não, ele é algo que é obrigatório, a não ser que você vá viver naquele imóvel até você chegar a falecer e assim o seu filho ou seu herdeiro, ele vai ter que regularizar. A regularização hoje, ela fica ali em torno de 8 a 10, 12% do valor do imóvel.
Mas isso depende de várias coisas também. Se nós analisarmos aqui uma regra, uma exceção que está existindo hoje no nosso estado, quando você faz uma partilha de bens, e essa partilha fica abaixo de R$100.000 por herdeiro, você não paga o ITCMD, que nós estamos falando aí de 6%. Então, se você pega um imóvel de R$100.000, daria em torno de 6 mil só o ITCMD, esse imóvel já vai ser isento. Só que isso é uma regra que está acontecendo agora, né, por uma opção do governo do estado. Certo. Possivelmente, assim que essa regra terminar, você voltará ao preço normal. Mas ela se faz necessária. Mesmo que você não tenha uma condição à vista, os próprios cartórios, eles parcelam no cartão, fazem um ajuste, mas ela é algo que vai tornar o seu imóvel mais valioso, com uma facilidade de venda maior, e a única opção também, né? O que ocorria muito anteriormente e ocorre ainda é quando você faz simplesmente um contrato de compra e venda, coloca na gaveta e esquece dele para não gastar o valor de transferência. Mas isso é um risco, né? Porque a qualquer momento alguém pode falecer, a qualquer momento alguém pode invadir talvez o seu imóvel, e você não vai ter essa segurança se o seu imóvel não estiver regularizado. Verdade, é verdade. Pessoal, muito importante o assunto. Estamos com o Dr. Edson Mello. E você que está nos acompanhando aqui pela Gazeta MS, se inscreva no nosso canal no YouTube. Alguma dúvida, depois o doutor vai deixar aqui o contato. Ele está falando num contexto geral, mas de repente você fala, não, mas eu quero falar, eu tenho o meu advogado, mas ele não está, eu quero falar com o doutor Edson lá no escritório, lá no final, ele vai deixar, né, o canal aqui para que você possa dirimir dúvidas nesse cenário. Doutor Edson, há distinções formais entre a regularização de imóveis rurais e urbanos no Mato Grosso do Sul? Em tese, cada um tem as suas particularidades, mas todos seguem o mesmo princípio de regularização, algumas opções a mais, algumas opções a menos, algumas cobranças, né, a mais ou a menos, por conta até do tamanho da área, mas elas são todas, seguem o mesmo princípio de regularização. É um padrão. Tá certo. Com relação aí, agora vem uma questão também interessante, o senhor falou agora há pouco sobre inventário. E a questão envolvendo o inventário, eu vou te falar, né? Realmente ela chama bastante atenção. Um imóvel em inventário, ele pode ser comercializado, ele pode ser vendido? Essa é uma pergunta bacana. Na verdade, não poderia. Porém, já de costume, as pessoas negociam, como é o contrato que eu falei anteriormente de gaveta. Então, esse imóvel, para que ele tenha validade, ele tem que ser adquirido, se ele já estiver em inventário, com autorização do juiz. Será feito um pedido para o juiz, se o juiz autorizar, esse imóvel pode ser vendido, ou com a anuência dos herdeiros. Digamos que o imóvel tem 3 herdeiros, o processo está andando. O inventário, nós sabemos aí que, se for judicial, ele vai demorar aí talvez 2, 3, 4 anos, dependendo da situação. Então, se houver a necessidade de venda do imóvel, aí você pode vendê-lo com autorização do juiz, do processo, ou com a anuência de todos os herdeiros. 3 herdeiros, todo mundo assinou, concordou, tá valendo. Algum caso aqui no estado pra gente? Vários casos. São muitos? Muitos casos. Inclusive, nós estamos tratando agora de um caso um pouco mais complexo que está acontecendo lá em Cuiabá. É uma briga de vários herdeiros tal, e houve a necessidade de venda de um imóvel até para custas do processo, né? E o juiz autorizou, esse imóvel foi vendido e foram pagos as custas iniciais do processo. Mas se houver uma concordância de todos os herdeiros, o processo se torna bem mais rápido e bem mais fácil. Tá certo. Por isso que é importante, né? A consulta com um profissional da área, e isso vai facilitar a todo mundo, vai incorrer, né? Em dúvidas, e é muito importante, é por isso que a própria OAB e outros, né, órgãos incentivam buscar, de fato, viver na legalidade. É sempre importante. Outra informação importante que cabe destacar aqui seria em relação à opção. Vou fazer uma regularização de imóveis, um inventário, por exemplo. Certo. Vou fazer ele de forma judicial ou de forma extrajudicial. Existem regras para isso. Para que você consiga, por exemplo, fazer uma regularização dentro do inventário de um imóvel pela forma extrajudicial, essa forma pode ser feita pelo cartório.
você vai comparecer num cartório de registro de imóveis ou num cartório da sua preferência e vai entrar com essa inventário de forma extrajudicial. Porém, para que isso ocorra, eles não podem ter filhos menores e todos devem estar concordando com a forma da partilha. Se não houver concordância, somente da forma judicial. Se houver menor de idade, também porque o Ministério Público precisa participar. Doutor Edson, pode comentar para a gente essa questão envolvendo este produtor lá do município de Sidrolândia? Sim, essa foi um trabalho que nós fizemos lá e o imóvel há mais de 30 anos. Ele vinha passando de pai para filho e ninguém regularizava. E questões de georreferenciamento, questões ambientais que não tinham sido regularizados. E qual era o motivo que ele precisou dessa regularização? O motivo de financiamento bancário. Ele precisava adquirir um financiamento bancário através do BNDES. Então essa regularização ela foi necessária. Foram praticamente um ano de documentação que foi solicitada, documentos, até que ele conseguiu regularizar o seu imóvel, o BNDES liberou o financiamento dele e ele conseguiu adquirir novas máquinas que ele precisava para a área dele, para ampliação da colheita, para a inovação da E aí frota depende dele. depende de tamanho, né, doutor? Depende de tamanho. Quanto maior a área, maiores os investimentos, maior o custo para você fazer essa regularização. Porém, ressalto novamente, isso é necessário. Quando você fala em uma regularização fundiária, regularização de uma área maior, existem várias cobranças que são necessárias. Há mais de 30 anos tem conhecimento que esse cliente, a família estava ali e não tinha não tinha problema nenhum, porque ocorre também em muitas situações. A família não precisou de financiamento, tranquilo, nunca precisou de nada. Eles plantam com recursos próprios, colhem, então nunca houve essa necessidade. Certo. Porém, se essa pessoa que estava na posse também falecesse, já viria outro problema. Então eles decidiram, até por conta da situação financeira desse investimento que eles iriam fazer, e já iniciar essa regularização. E foi rápido, iniciou, regularizou, pegaram os investimentos que eles precisavam e o imóvel ficou regular. Quando o imóvel está regular, ele traz duas situações. Segurança jurídica e melhora do patrimônio. Porque um imóvel que está regularizado ele tem um valor. O imóvel que ainda não está, o valor dele com certeza é abaixo. Sem dúvida nenhuma. E quando o cidadão, doutor Edson, descobre que o seu imóvel está irregular, né, precisa ser regularizado, o que o senhor recomenda, alerta? Qual deve ser o primeiro passo? Normalmente a pessoa que está no imóvel, ela normalmente tem o conhecimento que o imóvel precisa ser regularizado. Agora, se a pessoa não tiver esse conhecimento, o primeiro passo que ela tem que dar é ir aonde? É ir no cartório de registro de imóveis, pedir um documento que chama matrícula. Por quê? Essa matrícula vai constar tudo o que ocorreu com aquele imóvel. Quais foram os donos anteriores, se existe alguma penhora, se existe alguma necessidade de matrícula, de alguma necessidade de averbação ou alguma manifestação ali nessa matrícula. Em posse dessa matrícula, procure um advogado especialista. Por quê? Porque o advogado vai te dar toda a orientação do que é necessário fazer para regularizar esse imóvel, né? Pois são várias situações que podem ocorrer na matrícula. De posse da matrícula, consulte um advogado e ele vai te dar a orientação. O pessoal correta. fala muito em uso capião, inclusive Dourados, como o senhor disse, depende de regularização, e isso tem ocorrido muito. E essa questão na cidade de Dourados especificamente, existe um local, uma região que tem menos, tem mais, está mais ou menos, está equilibrado com relação a essa regularização, doutor? Dourados é uma cidade muito ampla. Nós voltamos um pouquinho atrás, ali na época da gestão do nosso prefeito Murilo Zawitch. A Dourados teve uma expansão urbana muito grande, né? Ela ampliou muito a área urbana dela. Com isso, várias áreas que não estavam regularizadas entraram no perímetro urbano, porém continuaram sem regularização. Então, nesse momento, foi necessário que algumas gestões posteriores fizessem um sistema chamado REURB, que é para quê? Regularizar essas áreas que ainda não estavam regularizados. Até, nós voltamos aí na gestão anterior, 27 bairros de Dourados tinham imóveis que não estavam regularizados e entraram nesse projeto de reurbanização. E a cada ano, o nosso prefeito agora, Marçal Filho, ele está entregando, se eu não me engano, até foi semana passada, entregou acho que 20 ou 30 lotes que foram regularizados. Então hoje nós falamos talvez de 30, 40 bairros que ainda tem vários, não o bairro completo, né? Que possuem vários imóveis lá que não estão regulares. E essa regularização ela pode ser feita individual e coletiva?
Exatamente. Na forma coletiva, normalmente é quando a prefeitura ou o Estado resolve intervir para quê? Para que não haja custo para aquelas pessoas que moram ali, que normalmente são pessoas mais carentes, que acabaram invadindo alguma área ou que por algum motivo ou outro não foi regular. Porém, se você possui um imóvel na área urbana e gostaria de regularizar, é possível também, só que existem algumas regras. Por exemplo, essa área não pode ser maior que 250 metros quadrados. Ah, eu moro num terreno, meu terreno tem 300 metros, já não cabe uso capião. Teria que achar outra modalidade. Por exemplo, moro num terreno, tem 250 metros quadrados, porém eu tenho outra casa que está no meu nome. Já não pode também. Que você tem que possuir apenas um imóvel. Você tem que comprovar que você mora há determinado tempo lá. Sim. Então, são algumas regras que você precisa atender para que você tenha direito a esse benefício. Também não é tão simples assim. Nunca foi tão simples quanto parece, né? Mas é necessário, né? Sim. Então, de uma forma ou de outra, seja por uso capião, seja por adjudicação, ou seja de alguma outra forma, é necessário fazer a regularização do seu imóvel para que ele tenha um valor econômico maior e para que ele possa entrar numa sucessão, que ele possa ser fruto de uma herança para os seus filhos, seus herdeiros, né? Tá certo. Pessoal, Edson Mello, ele é advogado e explanou com a gente com muita propriedade aqui a respeito, e uma realidade que muitos sabem, mas poucos têm realmente conhecimento dessa questão de muitos imóveis irregulares no nosso município, e isso não alcança só Dourados, eu acredito que boa parte do Brasil também, né? Na verdade, grande parte do Brasil, principalmente aquelas áreas mais afastadas, Roraima, Amapá, existem áreas muito grandes lá que ainda precisam ser regularizadas, que às vezes não há interesse do governo federal, nem estadual, então elas acabam ficando, pessoas invadem essas áreas, muitas vezes até produzem ou fazem moradia lá, e a grande necessidade de regularizar esses imóveis. Tá bom. Para falar com o doutor Edson Mello, estou dizendo, se você tem já o seu advogado, fique à vontade, tá? Ele está aqui e falando em nome de todos, mas se você tem interesse, quer falar com o doutor Edson, por gentileza. O nosso escritório, ele fica aqui em Dourados, que nem eu já falei anteriormente. Tem o Instagram? Nós temos o Instagram, eu vou deixar o Instagram no link para vocês, para vocês possam, se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar... Por gentileza, já passa para a gente, arroba... Edson Mello. Edson Mello, tá? Isso. E tem imobiliária também, Tem, né? Imobiliária, Esse ramo de regularização de imóveis, ele exige que você, às vezes, tenha uma imobiliária para que você possa fazer, após a regularização, a venda ou a própria aquisição de alguns imóveis. Então, certo. A imobiliária se chama Estúdio Imóveis, né? Em sociedade com o André Lange, que é nosso sócio lá na imobiliária, e nós atendemos aí vários loteamentos, inclusive tem alguns loteamentos que estão foram abertos agora em Dourados. Até um grande tema aqui que tem vindo para Dourados é o quê? O grande número de loteamentos que estão se estabelecendo em nossa cidade. Cabe relembrar que hoje as regras para se implantar um loteamento em Dourados, elas são muito fortes. Então você não consegue mais abrir um loteamento de forma irregular, não consegue mais abrir um loteamento sem asfalto, sem esgoto, sem iluminação pública, né? O que traz um benefício, porque eu, como sou douradense nato, lembro do tempo da último loteamento que foi implantado ainda sem asfalto, sem esgoto, sem nada, que é o nosso querido Bonanza ali. Até hoje os moradores sofrem lá com poeira, com falta de saneamento, né? Inclusive falta de escola, falta de posto, falta uma fartura, falta tudo, né? Mas o grande crescimento que houve lá traz o problema para o governo do estado, o problema para a prefeitura, né? Implantação de escolas, postos de saúde, né? Verdade. Quero agradecer a sua participação. Para encerrar, qual que é a mensagem que o senhor deixa aos nossos seguidores da Gazeta MS, também aos nossos ouvintes, nesta parceria com a Rádio Coração, especialmente os produtores e proprietários do nosso MS, nosso estado de Mato Grosso do Sul. Quero deixar um abraço aqui a todos os ouvintes, as pessoas que acompanham a Gazeta, o Silva Júnior, Rádio Coração, e dizer da importância de regularizar o seu imóvel, seja ele numa área rural, seja ele numa área urbana. Nosso estado é movido pela agricultura. Então, é muito importante que as áreas rurais, que são imensas, sejam regularizadas. Eu abro um parênteses aqui sobre a nossa área, que é uma região de fronteira. A Constituição Federal de 88, ela traz a área de fronteira como 150 quilômetros, né, na área de fronteira. E hoje ela precisa ser feita uma ratificação. E o prazo ele estava em cima, que seria até outubro de 2025. Porém, o Senado aprovou um adiamento
dessa regularização, uma ratificação no caso, né? E ela precisa ser feita. Você não tem custo para isso, porém você precisa apresentar alguns documentos e é necessário que seu imóvel esteja regular para que você possa finalizar esse processo, né? Então, seja área urbana, seja área rural, importante, regularize o seu imóvel, procure um advogado especialista e deixe as coisas em ordem. Fique legal. Fica legal, porque nós não sabemos até quando estaremos nessa terra. De repente você deixa um problema para seus filhos, para seus herdeiros. Então, até numa próxima oportunidade, nós vamos falar aqui sobre holding, sobre sucessões. Por favor, holding, né? exatamente. Que é um ótimo Baita tua instrumento pauta. para sucessão. Mas o nosso assunto é esse. Então, a importância de você regularizar o seu imóvel.